Se você está procurando um aparelho top de linha e que não vai custar tão caro como um S24 Ultra, um iPhone 15 Pro Max, esse aqui pode ser o aparelho para você. Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês a review completíssima desse Galaxy S24 Plus, que na minha opinião, dos três S24 é o melhor custo-benefício. Eu gosto muito da linha Plus, né, da linha S Plus, né, no caso. Então nós vamos fazer um overview e ver tudo que esse aparelho traz pra gente. E se você quiser comprar, eu sempre falo para vocês, lá na descrição eu deixo o link das lojas parceiras do canal, inclusive a gente tem uma parceria com a Samsung e lá você pode comprar o seu S24 Plus num precinho especial com cupom de desconto. É só ir lá na descrição e você vai ter a certeza de que o produto vai chegar na sua casa, não vai chegar um tijolo ou você não vai tomar um golpe. Então, corre lá. Muito bem, fazendo um overview do Galaxy S24 Plus, eu acho que já dá para ver que essa aqui é a versão azul, né? Um azul meio violeta que a Samsung me mandou. Um aparelho muito bonito na minha opinião. Inclusive, é a mesma cor que tinha no evento de lançamento para a gente testar. Esse aparelho aqui chama atenção, na minha opinião, por ser do tamanho certo. Ele tem aqui 7,7 mm de espessura, tá? E ele pesa 196 gramas. E esse modelo aqui tem 6,7 polegadas de tela. Na minha opinião, une o melhor que a Samsung pode trazer com um aparelho de um design bem legal, cantos arredondados e não tem aquele tamanho gigantesco que o S24 Ultra, por exemplo, tem. Falando em acabamento, aqui a gente tem uma traseira em vidro, a parte da frente também em vidro, claro, e aqui nas laterais a gente não tem o titânio que a gente tem na linha S24 Ultra, da mesma forma que na tela a gente não tem aquele novo Gorilla Glass Armor que tem menos reflexo e uma resistência muito maior. Claro, a gente está falando de um aparelho mais barato, não vai ter exatamente as melhores tecnologias como a gente tem no S24 Ultra, mas mesmo assim ele não fica para trás em praticamente nada. Então olha só, fazendo um overview aqui na parte de trás, aquelas três câmeras, né, já consagrado design da Samsung com o flash aqui, acho que já dá para ver também que ele deixa bastante marca de dedo, ele está todo marcado mesmo, eu acabando de limpar o celular. Olhando o aparelho de frente do lado esquerdo, a gente não tem nada, uma lateral lisa. Do lado direito, a gente vai ter aí sim botões, né, o botão Power para ligar e desligar o aparelho, ligar e desligar a tela também, e o botão de volume mais e menos. Na parte superior, a gente só tem dois microfones, enquanto na parte inferior, a gente tem slot de chip, microfone USB do tipo C, e saída de áudio. Se a gente olhar ainda aqui na lateral, ó, vejam que as câmeras são um pouco saltadas, tá? Ó, acho que talvez aqui dê para ver melhor. As câmeras são bem pouco saltadas, então com praticamente qualquer capinha você já vai estar protegido de ficar batendo aqui nos aros das câmeras. Bora dar uma olhada o que a gente tem no slot de chip. Ó. Abrindo ele aqui, a gente já vê slot de SIM 1 e do outro lado o slot de SIM 2, ou seja, aqui a gente tem um celular que é dual SIM, mas a gente não tem conexão para cartão SD, então você não consegue expandir a memória através do cartão SD. Vale a gente falar que a gente tem eSIM aqui, caso você queira usar um chip virtual. Também, como a gente já espera aqui, a gente tem um aparelho com certificação de resistência à água e à poeira, não dá nem para esperar menos, né? A certificação é IP68, se você não sabe o que é a certificação IP, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico em detalhes o que significa essa tecnologia e o que são os números, mas basicamente, dentro da certificação IP a gente vai ter o melhor possível, máxima resistência à poeira e até, se eu não me engano, 1,5 m de profundidade por até 30 minutos. Eu acho que o 8 quer dizer isso, não me lembro agora de cabeça, mas é o máximo que a gente tem. Como eu já falei também, a lateral dele é de alumínio, aqui não é uma lateral de titânio como a gente tem no S24 Ultra. Confesso que acho que poderia ser titânio, esse aparelho não é nada barato, mas mesmo assim a Samsung não quis trazer essa nova tecnologia pro Plus. Se a gente descer as configurações aqui e procurar a parte de software, a gente já vai ter aquela boa notícia do Android 14 na versão do One UI 6.1. Obviamente, a gente está falando de um S24, a gente tem
todos aqueles recursos de inteligência artificial que a gente já está acostumado a ver. Então, tem tradutor, dá para editar imagem, ou seja, tudo que a inteligência artificial, né, do Galaxy AI traz, a gente já tem aqui no S24. Sendo bem honesto, eu uso muito pouco isso no dia a dia e eu tenho o S24 Ultra de celular principal. Mas às vezes para você pode ser uma tecnologia importante, então se for aqui você tem. E aí a gente já cai aqui para falar da tela. Olha só que bela imagem de fundo aqui do canal, né? Uma imagem bem colorida, inclusive já ressalta a qualidade do display desse aparelho aqui, também não dá para esperar nada menos. Aqui a gente tem um display de 6.7 polegadas, o tamanho ideal para você que não quer andar com tijolo no bolso. Ela tem uma resolução Quad HD Plus, tá? Não é Full HD Plus, uma resolução melhor, aqui tá na máxima resolução que ele traz. A gente tem uma tela de 3088 pixels por 1440 pixels, uma tela Dynamic AMOLED 2X de taxa de atualização de até 120 Hz. Uma coisa legal que a Samsung trouxe nesses modelos aqui é a taxa de atualização ali do brilho de até 2600 nits. Então, se a gente colocar aqui no brilho máximo, sem nem colocar aquele máximo possível, ó, mesmo contra a luz, e olha que aqui a gente usa um softbox bem forte, a gente ainda consegue ver com relativa clareza aqui a imagem da tela. Aqui a gente tem um Gorilla Glass Victus 2 e, como sempre nos aparelhos da Samsung, tem a taxa adaptável até 120 Hz, ou você pode deixar aqui no padrãozão até 60 Hz. Você tem um aparelho que vai até 120 Hz, não tem por que você não usar, né? E claro, leitor de digital na tela, leitor super rápido, o melhor que a gente pode ter aí num aparelho da Samsung. Agora, galera, nós vamos falar do que faz esse aparelho rodar, e aqui eu confesso para vocês que foi uma baita de uma surpresa, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem um processador Exynos aqui, que é diferente do Snapdragon 8 Gen 3 que a gente tem lá no S24 Ultra, e os resultados, olha, foram bem parecidos, se não até melhores. Muita gente fez teste desses aparelhos e os benchmarks acabam se conversando bastante. Honestamente, eu esperava que o desempenho aqui fosse pior do que ele de fato é, e a gente conseguiu uma pontuação bem legal no AnTuTu Benchmark. Falando do processador em si, aqui a gente tem um Exynos Deca-core, não é octa-core. Ele é um Exynos 2400, aí eu tenho que ler, galera, desculpa, não tem como. Ó. Um núcleo de 3.2 GHz, dois núcleos de 2.9 GHz, 3 núcleos de 2.6 GHz e 4 núcleos de 1.95 GHz, tudo isso trabalhando em conjunto com uma GPU Xclipse 940. A gente também tem 12 GB de RAM, com até mais 8 GB de RAM Boost, totalizando até 20 GB. Sempre falo para vocês, o RAM Boost, ele pega um pouquinho do armazenamento do HD, né, do SSD do celular, e joga para ele atuar como se fosse uma memória RAM. Não é a mesma coisa que a memória RAM, não tem a mesma velocidade, mas ajuda caso você use um multitarefas muito pesado. E aí aqui a gente tem versões de 256 ou 512 GB de armazenamento. Voltando para falar do AnTuTu Benchmark, eu tô com o aplicativo aberto aqui para a gente ver a pontuação. A pontuação nada mais é do que uma forma padronizada para a gente poder comparar os aparelhos. Não quer dizer muito mais coisa além disso, mas se a gente não tiver um parâmetro de comparar, vou comparar o quê, né? Então não dá para comparar banana com maçã. Aqui a gente sempre usa o AnTuTu Benchmark e a gente chegou numa pontuação espantosa, na minha opinião, que foi muito boa, de 1.732.639 pontos, uma pontuação muito boa, tá? Eu achei fantástica, jamais eu esperaria isso de um processador Exynos, de um S24 Plus, que bateu muito de frente com o S24 Ultra. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui na tela o nosso ranking de pontuação do AnTuTu Benchmark para vocês verem que o S24 Plus e o S24 Ultra ficaram muito próximos. Eu esperaria uma diferença de pelo menos uns 300 mil pontos e não foi nem de perto o que a gente viu aqui. Além disso, ele subiu aqui 11,6 graus, né? Aquele famoso esquentexinus que a gente já está acostumado, e caiu 8% de bateria. Infelizmente, ele ainda segue esquentando bastante, mas honestamente, no dia a dia, ele não passou dos 50 graus. É bem quente, mas poderia ser pior.
Só a título de comparação, o processador aqui do S24 Plus ficou mais ou menos em 4,5% menos eficiente do que o meu S24 Ultra nos testes de benchmark. Agora fala real, galera, se você não usa câmera a mais, se você não usa uma lateral de titânio, se você não quer um celular maior, não quer as bordas quadradas, por um poder de processamento praticamente idêntico, você concorda comigo que vale muito a pena você comprar um S24 Plus? Você vai pagar aí às vezes mais de R$1.000 mais barato e vai ter um baita de um aparelho com um puta poder de processamento. Acaba deixando um pouco de fazer sentido você investir no irmão maior, a não ser que você faça muita questão das 100 vezes de zoom. Muito bem, aqui a gente também tem aquele, combinação clássica, Dolby Atmos e alto-falante estéreo, então você tem um falantezinho aqui na parte superior e aquele falante na parte inferior para fazer a ambientação estéreo. É um som legal, é um celular, a gente não pode esperar nada muito bom, dá conta do recado. Mas se tem uma coisa que todo mundo adora é o que, câmeras! Pois é, inclusive ele tirou uma foto sem eu nem pedir, olha só que bela foto aqui, nem pedi ele tirou, enfim. Aqui a gente vai ter, obviamente, um conjunto de câmeras muito bom. A gente tem 3 câmeras na parte de trás, uma de 50 megapixels, uma de 12 megapixels e uma de 10 megapixels. Ela tem ultra wide macro, obviamente, e aí na parte frontal, esse furinho bem pequenininho aqui, a gente vai ter uma câmera de 12 megapixels, as câmeras têm estabilização ótica de imagem, tem Nightography, ou seja, câmeras excepcionais. Dando uma olhadinha aqui nas configurações da câmera, aqui a gente está no modo foto, tem essa câmera e essa outra com leve jogo de ultra-wide, tá? Esse leve olho de peixe, mas é muito pouco, Acho que dá para ver aqui que é muito pouca coisa. E aí, na câmera traseira, a gente pode escolher entre 12 e 50 megapixels. Tem modo retrato aqui no mais. Você vai ter acesso à câmera lenta e etc, modo noturno. Uma coisa legal da linha S24, que é um diferencial frente aos outros modelos, é que a gente não tem mais aquele modo super câmera lenta, etc. Todos os vídeos são gravados com uma taxa de quadros maior. Então se você der play, que aqui eu tô com um vídeo que eu acabei de gravar, se eu der play e segurar a tela, ele já entra no modo câmera lenta praticamente de forma automática, que é algo bem legal, porque eu particularmente nunca uso a câmera lenta, porque eu nunca lembro de usar. E aqui ele já meio que liga automaticamente esse módulo, que fica bem mais fácil. Voltando para a câmera aqui, se a gente for no modo vídeo, aqui tá na câmera traseira, tá? Aqui na câmera traseira a gente tem a câmera 0.6, uma vez de zoom, e no vídeo a gente tem até 10 vezes de zoom, ao passo que se a gente for para o modo foto, a gente também tem a câmera 0.6, obviamente, e no zoom a gente consegue um zoom de até 30 vezes, o que é bem legal. Além disso, falando de resolução, que é um ponto muito importante, a gente pode gravar aqui em 4K 60, Full HD 60, ou se a gente for em 8K em até 30 vezes. Eu acho particularmente uma tecnologia que ninguém usa, mas o poder de processamento e a qualidade das câmeras permite que a gente tenha 8K nesse aparelho. Se a gente virar para a câmera frontal, a gente vai ter uma câmera Full HD 60 ou 4K 60, obviamente. E aqui essa é a câmera traseira do nosso Galaxy S24 Plus, giro, softbox, etc. Eu tô com o braço bem esticado, olha só. E aí, o que você achou da qualidade, hein? Eu vou gravar um vídeo comparando a qualidade da câmera do S24 Plus com o S24 Ultra, vou deixar aqui no card, é só você ir lá
E galera, chegou até aqui, tá curtindo o vídeo? Não tá também? Enfim, desce ali, deixa seu like, se inscreva no canal. 5 segundinhos, só descer, clicar, você já vai estar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui com a gente. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E aí eu tô aqui na câmera frontal do nosso Galaxy S24 Plus. Tá gravando em 4K 60, ó, tô fazendo aquele giro, dando uma mexida, a estabilização parece que tá boa, hein? Olha só, contra o nosso softbox aqui, o que você achou? Como eu sempre falo para vocês, aqui eu vou deixar o QR Code, você vai direto pro nosso Instagram, lá eu tô falando em tempo real, tudo que eu tô testando, para você acompanhar tudo que a gente está fazendo, é só escanear. Aponta a câmera do seu celular para esse danado desse QR Code e vai lá seguir a gente, ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Essa câmera aqui também tem a função de slow motion, mesmo que ela já esteja integrada. Se você gravar em 4K, você vai conseguir 120 frames e se você deixar em Full HD, você vai conseguir 240 frames, caso você use as câmeras de slow motion. Quando a gente fala de bateria, que esse é um ponto muito importante, né? Ninguém merece ficar na mão quando a gente está precisando, e é sempre quando está precisando que a gente fica na mão, né? Aqui a gente vai ter uma bateria de 4.900 mAh. Pelo tamanho do aparelho e pela tecnologia avançada, eu acho que já poderia ter uma bateria maior. Claro, isso resultaria num aparelho mais pesado e num aparelho mais grosso, muito provavelmente, mas 4.900 mAh poderia ter mais, né? Aqui a gente tem um carregador na caixa de 25 watts. Você ainda pode usar um carregador mais potente, ele aguenta até 45 watts, caso você tenha um carregador que suporte tudo isso. E claro, a gente tem compartilhamento de bateria e também carregamento por indução, que é só o que eu uso nesse aparelho aqui. No geral, como eu sempre falo para vocês, tudo vai depender do preço, né? E quando a gente fala disso, eu não sei porquê, mas o S24 Plus, aliás, a linha Plus da Samsung é muito volátil, ou seja, o preço muda toda hora e ele é um pouco mais difícil de achar nas lojas. Aqui na descrição eu deixei o link das lojas parceiras, inclusive com cupom, corre lá que você vai ver o melhor preço e com a certeza do produto chegar em casa. De quebra ainda ajuda a gente a trazer esse tipo de conteúdo, mas na data de gravação desse vídeo esse aparelho tá mais ou menos 4.000 e poucos reais, tá? Eu já achei uma promoção, né, que ele ficou um pouco abaixo de 4.000 reais, que eu acho um preço alto, porém justo. Na minha opinião, se você está procurando um aparelho da linha S24, esse aqui tem o maior custo-benefício. Quando a gente fala do S24 normal, eu acho ele muito pequeno. Ele tem uma tela bem menor, se eu não me engano 6.1 polegadas, e para o meu dia a dia não serve. O S24 Ultra, que é o meu aparelho de uso pessoal, eu tenho ele porque eu uso para gravar conteúdo, estou usando ele aqui inclusive para gravar agora, eu uso a S Pen, preciso de uma tela maior, especificamente pela criação de conteúdo. Eu acho ele um aparelho bem pesado e bem grande, tá? Pro dia a dia acaba atrapalhando um pouquinho. E aqui, para mim, a gente tem a melhor combinação. Um aparelho que é de um tamanho legal, ó, tá vendo? Cabe bem na palma da mão, você consegue segurar ele com muita facilidade, ó. É um aparelho bonito, leve, fininho, que tem um acabamento primoroso e, obviamente, especificações muito legais. Antigamente, né, o Exynos e o Snapdragon eram bem diferentes, e aí o Ultra acabava se justificando, né, caso você precisasse de um poder de processamento muito maior. E nessa versão aqui, os processadores estão pau a pau. Então, se eu pudesse falar para vocês, né, a grande diferença do normal para o Plus é o tamanho, e do Plus para o Ultra, hoje, na minha opinião, S Pen e o fato, obviamente, acabamento de titânio, mas na boa, quem vai comprar o S24 Ultra só porque ele tem acabamento de titânio? A câmera, obviamente, do S24 Ultra é melhor e você sente a diferença no dia a dia. Tirando isso, cara, esse é um baita de um aparelho. Se você é um usuário médio ou até um usuário avançado, que é um aparelho para jogar e para não se preocupar mesmo, aqui você vai ter desempenho, nem adianta fazer teste de jogo, isso aqui vai rodar tudo praticamente no máximo. Então, esse provavelmente é o aparelho para você, Galaxy S24 Plus, da linha toda, por incrível que pareça, é o meu queridinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.